Olá, meu nome é Carlos Neander. Sejam muito bem-vindos ao módulo Gestão Financeira do curso de Gestão Administrativa em Laboratórios Clínicos. Nessa aula a gente vai falar sobre o plano de contas no laboratório clínico. O plano de contas que é tão importante para a gente poder entender todo o panorama dos custos da gestão financeira do seu laboratório. Então nessa aula eu vou te ajudar a estruturar esse plano de contas para você poder fazer o lançamento, os registros da entrada e saída do seu laboratório e poder classificar isso, né? Eu já vou dar um direcionamento para você poder saber o que é esse tipo de custo e trazer alguns conceitos aqui interessantes. Então vamos lá. Plano de contas, né? O que ele é? Então ele é todo aquele arcabouço, mapa, fotografia do seu negócio, onde a gente faz a captação e o mapeamento de todas as informações financeiras. Tudo que entra e que sai você tem que registrar, tem que passar por um funil. Por isso que é importante você definir quem vai fazer esse processo. Ah, uma funcionária fala, comprei tal negócio ali na rua. Larga na mão de quem vai fazer o registro. Ah, eu preciso de um dinheiro para comprar tal coisa. Vai lá. Ah, recebi um dinheiro de não sei quem. Tem que criar um funil para passar sempre pelo menos uma pessoa, duas ou o setor, né? Enfim, mas alguém tem que carimbar isso para você poder ter todas as informações. Outra questão, existe o plano de contas, né, o gerencial e o contábil. Isso, novamente, eu vou falar para vocês aqui a importância de vocês alinhar essas ideias com o seu contador. Então, você vai fazer um plano de contas seu, gerencial, dentro do laboratório, daquilo que ocorre ali, que você pode mexer, você pode lançar da maneira que você acha melhor. Porque lá na contabilidade, a questão ela é regida por outras questões, né? É uma questão mais contábil, muito mais teórica, que eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu não sou especialista nisso. Eu também sou farmacêutico, sou bioquímico, mas a questão da gestão financeira é tudo que eu estudei, eu deixei a contabilidade, então, de lado, mas não gosto muito de números, mas esses números eu entendo que a gente tem que entender. Então, peça ajuda, né, sempre, para o seu contador para poder entender a questão contábil, mas a sua gerencial é de sua responsabilidade. O plano de contas também serve, como eu já falei mais de uma vez aqui, análise estratégica e análise dos registros. Então, qual é o resultado que está me dando aqui? Está me dando lucro, está me dando prejuízo? Está dando lucro. O que eu vou fazer com esse lucro? Vou investir, vou pegar para mim, né? Eu sou o dono do laboratório, vou fazer uma retirada, vou deixar guardado, vou fazer uma reserva de emergência, vou investir em renda fixa, vou montar uma nova unidade. Então, o plano de contas, ele é muito bom, ele vai te falar tudo, ele é muito bonzinho, ele vai dizer, ó, está sobrando esse dinheiro, o que você vai fazer com ele? Mas, aí vai da cabeça do dono, né? Cabeça estratégica. Você quer pegar para ti, quer pegar todo o dinheiro, quer deixar o seu laboratório na raspa do tacho ali, sem dinheiro, só o que estiver rodando, qualquer probleminha, uma ação trabalhista, uma multa, comprar um carro, enfim, não vai ter dinheiro. Então, atenção a deixar o plano de contas redondinho, sempre com uma reserva lá interessante para você poder fazer, não deixar nenhum revés aí quebrar as suas ideias iniciais, né? O plano de contas também ele é uma ferramenta altamente personalizada, por isso que eu estou aqui falando para vocês. A gente vai montar um plano de contas de acordo com o seu negócio. Não adianta você pegar o plano de contas meu e levar para o seu laboratório. Muita coisa pode até bater, porque é um laboratório, né? Mas você vai ter questões muito particulares do seu negócio. O plano de contas pode compartilhar, inclusive, com outras empresas, mas eu aqui, eu compro agulha, ali o posto de gasolina não é assim, ele compra outras coisas, compra outros tipos de EPI, né? Então, por isso é uma ferramenta bem personalizada e eu recomendo que você faça o seu plano de contas, você faça a classificação do seu plano de contas do seu laboratório. E quanto mais detalhada for essa informação, esse plano de contas, melhor vai ser essa informação, porque você pode lançar algo bem genérico lá, né? Materiais de escritório, daí num mês lá vem R$1.000, no outro mês vem R$10.000. Bom, o que aconteceu aqui? Aí tu clica lá, tá só lá material de escritório, não tá detalhado o que foi comprado, para você ver o que aconteceu, quem comprou, por que houve aquele gasto, sendo que a média do gasto não era essa. Então, quanto mais você detalhar, melhor a informação você vai ter. Plano de contas, basicamente a estrutura dele é receita, custo fixo, custo variável, e as despesas não operacionais. Então, o que é esse nome grande, né? Todo mundo fala em receita, custo fixo e variável, mas a despesa não operacional ela é muito importante também. Por quê? Porque é o que vai ser feito com o dinheiro que sobrou, com o lucro.
Você vai investir, você vai pegar para você, né, fazer uma retirada, eu quero esse dinheiro para mim, quero comprar um apartamento. Ou você vai montar uma nova unidade, vai fazer uma obra no seu laboratório. Então, são despesas de investimento, geralmente, ou até de retirada de lucros, mas investimentos que você vai colocar no seu negócio que não faz parte da operação. Então, isso é um dado à parte, né? Por isso chama despesas não operacionais. Bom, vamos falar primeiro das receitas. Então, quais são os tipos de receitas que a gente pode ter no laboratório? Primeiro, receitas de acordo com o cliente, né? Então, identificar o cliente no plano de contas, né? Se é uma empresa, se é caixa de clientes que entrou, se é plano de saúde, se é algum convênio parceiro. Então, identifica lá no seu plano de contas de onde está vindo esse dinheiro. Plano de saúde, já falei aqui, né? Convênios, alguns investimentos que você pode fazer e mensalmente aquilo te dá um retorno. Então, né? Renda fixa, renda variável, você compra ações, investe dinheiro, enfim, em CDB, renda fixa, que aquilo te dá um retorno. É interessante você colocar lá que aquilo é uma receita, porque o laboratório, a sua empresa está adquirindo dinheiro, né? De acordo com o seu investimento. Venda de equipamentos, a venda de imóveis, se vendeu alguma coisa, vendeu um bem do laboratório, tem que registrar também. É importante informar a contabilidade disso, de venda de imóveis, né? De móveis e imóveis, caso tenha na sua empresa. E também ressarcimentos, caso devolução de compras, inclusive devolução de clientes, né? Às vezes, aqui não seria receita, né? Seria despesa, mas acontece de o paciente vir, você tem que devolver o dinheiro para ele, então isso na verdade é um custo, né? Mas já me antecipando nos custos, você tem que também colocar qualquer tipo de despesa, tem que lançar lá. Então, basicamente, as receitas seriam essas, talvez você tenha alguma outra diferente, mas aí é importante você personalizar o seu plano de contas. Vamos falar um pouco de custo fixo. Custo fixo são as despesas recorrentes todo mês, né? O que seria custo fixo? Seria aquela despesa que você usa para manter a porta do seu laboratório aberta, né? Leandro, o que é isso, manter a porta aberta, né? Então, para você manter a porta aberta, você tem que ter um local. Então, aluguel, energia elétrica, folha de pagamento. Por quê? Porque entrando cliente ou não, aquilo ali vai ter que ser pago, certo? O aluguel, se não vem ninguém no mês do seu laboratório, o aluguel tem que ser pago. Então, ele é um custo fixo. Você tem funcionário, não vem ninguém para atender, você tem que pagar o funcionário. A energia elétrica, eu tenho que pagar, está aberta, né? Custo fixo. Manutenção, custo fixo. O software do seu laboratório. Eu não tenho cliente, mas eu tenho que pagar o software, ele está lá disponível. Se eu usei ou não, o problema daí é do laboratório. Então, os custos fixos são esses que, independente de ter clientes ou não, você está pagando, tá? Queria deixar um recado aqui, assim, existe várias teorias da questão dos fixos variáveis, né? Porque cada negócio tem, por exemplo, vamos dar a folha de pagamento. Em algum momento, aquilo, talvez o funcionário ele possa ser classificado como variável. Por quê? Porque pode ser que venha uma demanda absurda, eu tenho que contratar gente, a demanda vai embora, eu tenho que demitir. E aquilo ali eu vou ter que investir um funcionário naquilo, mas é ligado diretamente ao meu serviço. Então, algumas pessoas, em certo momento, elas, não, isso aqui para mim vai ser um custo variável, eu vou ter essa demanda por 2 meses, depois mas não a folha inteira, né? Então, aqui começa a ficar um pouquinho mais complexo esse raciocínio, mas só para deixar uma informação que isso não é lei, né? Isso aqui ele pode mudar em algum momento. O custo fixo ele pode virar um variável, o variável pode virar fixo, depende da sua situação. Então, sobre custos variáveis, são todos os custos que envolvem a atividade fim do seu negócio. Então, o que é atividade fim? É o seu exame de laboratório, né? O que é o custo variável? Aquilo, a agulha, a seringa, o exame, o reagente, tudo que é envolvido assim, quanto mais você vender, maior vai ser esse custo. Então, eu gosto de tratar o custo variável assim. Se você tivesse o dobro, né? O aluguel ele se mantém. Você pode atender 100, 200, 300, 400 pessoas, o aluguel continua o mesmo. Agora, o custo variável de reagente, ele vai aumentar junto, né? Agulha, ele vai aumentar junto. Então, vai variar de acordo com a sua demanda. Então, são os insumos descartáveis, os reagentes, os impostos, porque quanto mais você fatura, mais imposto você paga, né? O imposto ele é uma porcentagem do seu faturamento. Então,
O imposto é um custo variável, o laboratório de apoio é um custo variável, também bem relevante, que a gente tem que estar sempre monitorando. E também agora chegamos nas despesas não operacionais, que é aquilo que eu falei para vocês, já dei uma pré-explicação, que não está na rotina da empresa. Então é aquilo que você faz com o dinheiro que sobra, né? Então são equipamentos, a abertura de novas unidades, investimentos financeiros, enfim, então o que você faz com o seu lucro é uma despesa não operacional, principalmente a retirada de lucros, né? Você tem que registrar isso, porque lá na sua DRE mãe, aquela grandona que você vai ter lá todo mês, bem bonita, né? Quando você começar a fazer, a despesa não operacional, ela vem depois, você vai ter, o lucro deu, sei lá, 500 mil reais de lucro, mas gastou 450 mil de despesa não operacional. Ah, então o meu laboratório deu 50 mil de lucro? Não, ele deu 500 mil de lucro. A despesa não operacional é o que você fez com o dinheiro do lucro do seu negócio. Então, as pessoas confundem, assim, principalmente aqueles que dizem que, mas eu não vejo a cor do dinheiro, eu não vejo o meu laboratório não dar dinheiro. Por quê? Porque ele já põe a despesa não operacional junto ali e daí não sobra nada mesmo, mas na verdade sobra, né? É o que ele faz com aquele dinheiro. Algumas nomenclaturas usuais que a gente tem que se familiarizar quando a gente trata de gestão financeira, né? Custo fixo, custo variável, margem de contribuição, talvez esse seja um termo novo para vocês, mas se vocês entrarem aí no mundo das finanças, vão ver que é um termo já muito utilizado para a gente poder fazer alguns cálculos. Margem de lucro e outro também que é o ponto de equilíbrio, que é um termo também utilizado para entender a partir de qual momento o seu laboratório começa a dar lucro, né? Então eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de cálculo do ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, como eu falei para vocês, é assim, quanto que eu tenho que faturar para o meu negócio se pagar, né? A partir daquele momento eu começar a ter lucro no meu negócio. Então a gente utiliza aqui um dado que chama margem de contribuição, que a margem de contribuição o que é? São as receitas menos os custos variáveis. Então, a margem de contribuição é aquele dinheiro que sobra para a gente pagar os custos fixos. E aí você paga o custo fixo e o que sobra é lucro. Então, para poder fazer o cálculo do ponto de equilíbrio, eu vou mostrar para vocês no slide. Então, são os gastos fixos, você pega, né, os seus custos fixos e divide pela porcentagem da margem de contribuição. Aquele valor que deu, ele é uma porcentagem da receita total, né? Então, você coloca ali, deixando um exemplo, então, ponto de equilíbrio, vamos botar lá, gastos fixos, 50 mil reais. Aí você divide por 0,40. Então, quer dizer, o seu laboratório, para começar a dar lucro, ele tem que faturar 125 mil reais. Aí ele se pagou. Aí você vai pensar, tá, mas para que serve isso? Falei, dia 15 eu atingi o meu ponto de equilíbrio. Então, daqui para frente, tudo que entrar, né, está sendo pago. Já está pago. Então, daqui para frente, a margem de lucro aumenta. Não é que é 100% de lucro. A margem de lucro aumenta, porque os custos variáveis a gente continua pagando, né? Porque a gente não vai ter mais o custo fixo, digamos assim. Já pagou o custo fixo. A partir dali, é só o custo variável que tem que pagar. Quanto mais exame eu faço, mais insumo eu gasto, certo? E também tem uma outra variável que chama o ponto de equilíbrio econômico. Que aqui é que se você quiser pensar, tá, 125 mil é para eu pagar e a partir dali o negócio está pago, o custo fixo está pago, daqui para frente é só custo variável, mas daí eu não tenho mais custo, digamos assim, porque eu só vou ter custo se eu vender, né? Então, o ponto de equilíbrio econômico, ele sugere já que você coloque o lucro que você quer. Então, você coloca lá o seu custo fixo mais, eu quero lucrar, nosso exemplo ali, mais 30 mil reais. Então, você coloca 50 mil mais 30 mil e divide pela margem de contribuição. Aí você vai ter o valor que você tem que faturar para poder ter 30 mil reais de lucro. Então, essa continha você pode utilizar o tempo todo, né? Porém, você vai ter que ter todos os seus dados lá, de toda essa nossa trajetória das aulas até agora, né? E registrar, começar a ter os indicadores para poder fazer esse cálculo. Esse cálculo, ele é simples, mas as informações que tem dentro dele são bem complexas e trabalhosas, digamos assim, porque você vai ter que despender tempo para fazer isso, né? Então, como é importante a gente entender os números e chegar nisso aí. Por exemplo, eu quero montar uma unidade, quanto que eu vou ter que faturar lá para ela começar a se pagar? Aí você pega o modelo das suas outras unidades, mais ou menos aquilo, você tem um ponto de equilíbrio, qual que é o custo fixo daquela unidade? Vou ter 2 funcionários, vou ter o aluguel, isso e aquilo.
a margem de contribuição do seu negócio você já tem e você vai colocar lá para você entender o quanto você tem que faturar naquele local para ele poder sair se pagando. Né? Então, o quanto é importante a gente ter a gestão financeira para poder prever ou até escolher onde é que a gente vai investir o nosso dinheiro que sobra, né, com o nosso lucro. Então, para finalizar, eu queria deixar uma frase aqui para vocês, que a meta, né, é ser melhor que ontem e na sua melhor versão. Então, vamos traduzir essa frase, assim, a gente melhorar um pouquinho a cada dia, 1% por dia, 1% por semana, por mês. A gente, no final do ano, no final de 12 meses, nós vamos estar, se for 1% por dia, nós estamos muito melhor, né? E assim, e na sua melhor versão. Então, tente ser o melhor você. Não tente ser o melhor do mundo, o melhor gestor de laboratório do mundo, mas dê o máximo para que você dê a sua melhor versão dentro do seu negócio. E aqui, na gestão financeira, tenho certeza que tem muita oportunidade para você evoluir não só dentro das finanças do seu negócio, mas evoluir como pessoa, entender mais, evoluir como empresário para poder tomar estratégias mais acertadas, mais assertivas, para você ter o seu negócio mais lucrativo e libertador. A aula termina por aqui. Um abraço!